Quem que está acompanhando a gente na Interativa FM, estamos aqui com as nossas duas emissoras, né, para receber e entrevistar a jornalista política Cristina Gremmel, que foi a grande surpresa da eleição 2024, eu diria, de todo o estado do Paraná. Ela que foi candidata à prefeitura da nossa capital do estado, está visitando o sudoeste do Paraná, já passou por várias cidades e nós estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube. E a Cristina, grande jornalista desde a década de 90, marcou história principalmente com a RPC, que a gente conhece muito, mas atuou no Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa sobre a sua... Pesquisou direitinho. Pesquisei direitinho, passou pela Jovem Pan e agora ela vai entrar, né? Já entrou, na verdade, na esfera política, porque a gente tem que ter pessoas boas na política, com novas ideias, novas lideranças. Seja bem-vinda, Cristina. Muito boa tarde. Obrigado por vir aqui conversar com os nossos ouvintes na Rádio Ampere AM, que tem 46 anos de história. Nossa Interativa FM é mais novinha, está debutando esse ano, tem 15 anos. Seja bem-vinda e parabéns pelo que você fez pela política paranense no ano passado. Muito obrigada, eu que agradeço aqui o convite, a Rádio do Pai, né? É a rádio do seu Hélio Alves. Então um beijo pro seu Hélio Alves, que eu sei que foi prefeito aqui em Ampere também, uma alegria conhecer essa história, né? Na comunicação e na política, que é exatamente a trilha que eu estou fazendo. Exatamente. Uma alegria estar com você, Júlio, Silvonei, boa tarde. E boa tarde para a audiência, uma alegria poder estar aqui conversando com vocês. E vindo ao sudoeste do Paraná, conhecer a nossa região. Já tinha passado aqui pelo sudoeste do Paraná ou não? Passado, sim. Eu não tinha parado, né? Porque a minha carreira, você bem lembrou aí, minha carreira é toda não, o início dela, mas a grande parte dela feita na reportagem de televisão. A gente roda muito, mas eu sou de Curitiba e eu era repórter de uma região que cobria... na época, no início da minha carreira, que cobria a região metropolitana, são 27 cidades, o litoral do Paraná e também aquela região dos Campos Gerais, ali de Ponta Grossa até Guarapuava. Então, aquela região do estado eu percorri muito ao longo de muitos anos. Eu fui repórter de TV por 26 anos. O resto do estado eu conheço a passeio, como visitante. Então, é Foz, a gente acaba indo para alguns lugares, lugares, né? Que são mais turísticos. Tive uma ou outra cobertura em algumas outras cidades que eram fora da minha área de cobertura, mas coisas esporádicas. E aí morei no Rio de Janeiro, como você falou, morei em São Luís do Maranhão, passei 2 anos lá, na época com uma cobertura de 2 estados, Maranhão e Piauí. Então tive outras experiências no jornalismo, retornei a Curitiba e ainda fiquei mais 13 anos ali na RPC até decidir mudar o rumo da minha carreira e fui para o jornalismo de opinião, que é digital. Então, nos últimos 8 anos, eu sou jornalista há 35 já. Formada e nos últimos na Universidade Federal do Paraná. Eu sou formada em 92, mas eu trabalho no jornalismo como repórter desde 90, desde o 3º ano da faculdade. Então, já tenho uma longa carreira aí, foram 26 anos como repórter de televisão e já faz 8 que eu estou nesse jornalismo de opinião digital. Atualmente estou na Gazeta do Povo e na rádio Auriverde Brasil, que é uma rádio do interior de São Paulo, mas virou uma rádio de projeção nacional porque é a maior audiência matinal no YouTube Brasil. Porque as rádios hoje em dia também são TV, né? Exatamente, somos multiplataformas hoje, Isso, tá tudo misturado no digital. Então essa é também a alegria da gente poder interagir com o ouvinte através do chat do programa em vídeo. A rádio já tinha mais interação do que os veículos tradicionais nesse sentido, porque as pessoas ligavam para a rádio, eventualmente colocavam no ar, mas hoje mandam a mensagem ali pela rede social, a gente lê no ar, né? A gente vai acompanhando. Vai acompanhando, a gente muito consegue gostoso acompanhar. E aí a jornalista decidiu também entrar na política. Como é que foi isso? A jornalista foi quase empurrada para a política. Ah, é? A gente sabe que a comunicação ela tem muita relação com a política. E analisando toda a minha carreira, eu entendo exatamente por quê. Primeiro que a gente cobre os governos, né? Como jornalista, a gente acompanha a execução do orçamento através de prefeitos, a elaboração do orçamento através das câmaras de vereadores. A gente começa a ver para onde que estão destinando o recurso dos impostos, né? Se aquilo está correto, se não está correto. A gente é chamado para ouvir a reclamação da população. A gente está muito próximo do problema, né? A gente está no meio do caminho, né? Eu sempre digo que o jornalista é o porta-voz da sociedade. Quando a sociedade está insatisfeita com algo, e não é só na política, uma relação de consumo, por exemplo, comprou um produto, estava estragado, não conseguiu devolver, quem que ela chama para reclamar?
Atualmente tem o PROCON, mas antigamente não tinha, era só o jornalista. Atualmente chamam o jornalista para reclamar que o PROCON demora muito para resolver, né? Enfim, então a gente está no meio do caminho e a gente vai ouvir a demanda, a reclamação, verificar se de fato aquilo procede e levar a reclamação adiante. A gente faz esse meio de campo, meio de campo. A gente é meio carteiro. Nós somos o carteiro da população. E cobrar, né? E cobrar. Então cobrar a gente cobra das autoridades, a gente vai atrás de especialistas para tentar buscar uma solução para determinado problema. Aí vai saber por que não foi executada aquela solução. E a gente fica nesse meio de campo. Acaba que a gente tem uma noção muito real das demandas da sociedade, dos problemas da cidade ou da região onde a gente mora e também dos entraves da política. E aí, em determinado momento, no meu caso, foi absolutamente orgânico, a população começa a pedir que a gente vá para o outro lado. Tá, você já reclamou bastante por nós, agora vai lá e faz. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Falando um pouquinho da vida pessoal da Cristina Gremel. Isso. É paranaense? Eu sou paranaense de Curitiba. Eu sou a 5ª geração de curitibanos da minha família, o que é uma raridade. Uma raridade, talvez isso. Aqui no interior do estado vocês não tenham noção. A cidade de Curitiba ela cresceu muito, especialmente dos anos 90 para cá, por conta de toda a propaganda. Foi realmente uma capital que se sobressaiu por soluções urbanas, lá na época de Jaime Lerner e tudo mais. E teve uma migração muito grande do interior para a capital, é um procedimento normal, né? Os pais mandam os filhos para uma cidade maior para estudar. Hoje em dia a gente tem universidades pelo estado inteiro, o movimento é um pouco diferente, mas tinha durante muitas décadas lá do século passado esse movimento do interior para a capital, os filhos se formavam e ficavam. Voltavam para levar aquele conhecimento que adquiriram na universidade para as suas cidades. Aconteceu comigo, eu saí de Ampere, fui para a capital em 2000 estudar e voltou. E voltei. Então, mas atualmente isso que você fez é um movimento raro. Atualmente os filhos vão e ficam na capital. Curitiba cresceu muito. A Curitiba, eu estou com 55 anos. A Curitiba da minha infância, ela não tinha 500 mil de habitantes. Ela tem 2 milhões hoje em dia. Então é uma cidade que cresceu muito ao longo das décadas, muito em função dessa propaganda também do desenvolvimento da cidade. Mas por que eu estou contando tudo isso? Há pesquisas que mostram que a população atual de Curitiba, metade da população atual de Curitiba não é nascida em Curitiba. Então, a gente tem, de fato, 1 milhão de nascidos em Curitiba e 1 milhão de migrantes que ficaram lá. Daquele 1 milhão que nasceu na cidade, metade, 500 mil, não é filha de curitibanos. E eu sou filha, neta, bisneta, porque o meu trisavô, que era baiano, foi o primeiro médico cirurgião em Curitiba. Olha só. E ele se formou na Bahia, que era onde tinha faculdade na época, né? Estamos falando isso aqui de século XIX, estou voltando bastante no tempo, né? Trisavô é o pai dos bisavós, né? Um dos meus trisavós fez essa jornada da Bahia para Curitiba por convite do Dom Pedro II, que era em Brasil Império ainda. Caramba. E era o governante. O que está registrado na história lá de Curitiba e da família também. O que Dom Pedro II, a visão do governante da época. Aquela vila, ali naquele planalto, naquela província do Paraná, era a província de São Paulo ainda, está crescendo muito, vai precisar de médico. Vou convidar um médico lá de cima para vir para cá, porque lá tem faculdade, então lá, Salvador foi a primeira capital, então Salvador era uma cidade muito grande, e por isso tinha faculdade de medicina lá. Ele veio e constituiu família aqui, e nós somos, né, os descendentes dessa história, olha que de um lado. Linda, mas né? eu tenho 7 ascendências europeias, como quase todo mundo aqui no Paraná. Meu sobrenome é alemão, eu tenho sangue italiano, tenho português, tenho escocês, tenho francês, tenho quase de tudo. Uma mistura grande ali. Mas legal. Sou paranaense, acima legal. de tudo. E na política, né, a gente sabe que você está com esse projeto visando o Senado, mas na política entrou em 2024 no PMB e fez história. Eu disse que você fez história porque a gente que acompanha a política, e eu sou filho de político, meu pai foi vereador, foi prefeito, mas eu não sou nem filiado a partido político, gosto muito de política. A gente... Curitiba, não, lá Curitiba vai dar o fulano, né? Vai ganhar no primeiro turno, mais ou menos assim, e aí aparece a Cristina, que faz aí, né, uma super votação, disputa uma eleição contra os grandes caciques da política paranaense e chega no segundo turno. Como é que foi aí entrar na política e ser candidata à prefeitura da capital do estado? Então, eu sou o reflexo de um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E tem muito a ver com a política nacional, que está gerando muita insatisfação. O eleitor está apelando
para novos nomes. Venham para a política, se candidatem e nos representem. Porque o que é política, na essência? É representatividade. A gente escolhe alguém para ir lá para o poder público e nos representar, né? Levando as nossas reclamações, de preferência reduzindo impostos, se possível. Principalmente né? isso. E aplicando aquele dinheirinho suado que a gente passa para o governante através de impostos naqueles serviços que a gente mais precisa. E são muitas décadas de esperando. Há quanto tempo a gente ouve, eu que já estou com 55, né? A década perdida. Mais uma década perdida. Ou aquela década história perdida. que o Brasil é o país do futuro. Já... E esse futuro nunca o chega. O Brasil era o país do futuro quando eu era criança. Aí eu Passou virei por mim adulta e eu isso. continuei ouvindo essa história. E os meus filhos agora estão achando que o Brasil é o país do futuro, mas eles vão ter que também passar por mais 2 gerações esperando que o futuro chegue. Como que a gente chega no futuro e chega a realizações mais próximas dos nossos anseios? Elegendo representantes que de fato sejam gente como a gente. Aí a gente pega e olha para os políticos e para a política em geral. A gente começa a olhar décadas para trás também, e aqueles mesmos sobrenomes que nos governavam continuam nos governando através de filhos, netos. Você até falou, meu pai foi político e eu, né, gosto muito de política. É uma tendência natural. Assim como a gente vê o médico, às vezes o filho se forma médico, o advogado, o filho se forma advogado. Eu sou uma exceção lá na minha família, que meus pais eram professores e eu fui para o jornalismo. Mas eu tenho 2 irmãos que são professores. Se formaram em engenharia, mas acabaram indo dar aula na universidade. Então, é uma tendência natural. Só que por que eu acho que gerou um desgaste? Porque o político foi, sei lá, governador, ou senador, ou deputado, ou prefeito, ele conseguiu eleger o seu filho, que foi senador, deputado, e as coisas não mudaram. Então, nós, como eleitores, começamos a ver que é mais do mesmo. E o que aconteceu comigo especificamente? Eu não tinha nenhum planejamento de ir para a política. Não era um plano de vida para mim. Nunca falou assim, nossa, eu vou ser candidata à prefeitura de Curitiba. Nunca nem me passou pela cabeça. Em 2022, que eu já tinha alcançado muita projeção no jornalismo e no jornalismo de opinião, foi naquela época da Jovem Pan também, eu fiz parte com muita honra do time que transformou a rádio em TV, e foi um sucesso naquele ano de 2021, quando a rádio se lançou TV. E no ano de 2022, que foi um ano eleitoral, a rádio foi muito importante também, porque era uma rádio que trazia o debate político entre visões diferentes de mundo. Então tinha uma leva de comentaristas. Exato, uma pegada diferente, né? Era uma pegada diferente. Hoje em dia a gente vê muitos programas no YouTube, assim, de análise política. Eu mesma faço parte de alguns, na Gazeta do Povo, na Rádio Auriverde Brasil, onde eu estou. Participei também da Revista Oeste, que é uma startup de jornalismo digital que se firmou aí nos últimos anos. Mas na época da Jovem Pan, o que aconteceu? Eu tive uma projeção muito grande da minha imagem, porque era uma mulher, são poucas mulheres no jornalismo de opinião. Era uma mulher com posições políticas muito claras, com opiniões muito verdadeiras e sem medo. E eu fui num ano ali em que houve, não preciso entrar em detalhes, mas houve muita controvérsia naquela eleição de 2022, né? Um ex-presidente que estava preso, de repente é descondenado. Aí vem, e a gente fala descondenado porque ele nunca foi inocentado. Há uma confusão, mas ele nunca foi inocentado. Simplesmente, do nada, decidiram que a Lava Jato, que já vinha acontecendo há anos, não deveria estar acontecendo em Curitiba e sim em Brasília. Aí decidiram encerrar aqueles processos lá e reabrir em Brasília. Quando o juiz de Brasília vai pegar os processos para recomeçar do zero, que era isso que teria que ser feito, tem todos aqueles prazos processuais, começa a contar. Tempo para rolar testemunhas, tempo para ouvir testemunhas, tempo para o Ministério Público se pronunciar, para a defesa se pronunciar. Quando terminasse o processo, já estaria prescrito todos os crimes dos quais Lula era acusado. Então, ele volta para a cena política do nada. Aí tem um processo eleitoral em que um lado era favorecido e outro não. E vamos pegar especificamente as questões judiciais. Os candidatos eram Bolsonaro e Lula. Bolsonaro entrava com um processo judicial para tirar uma propaganda de Lula do ar, que ele considerava ofensiva. Vão lembrar, os nossos ouvintes vão lembrar que ele foi acusado de ser canibal, ele foi acusado de ser pedófilo. Teve inúmeras acusações muito graves ali. Ele pedia direito de resposta para tirar do ar. Nunca foram julgados os processos de Bolsonaro, daquele ano eleitoral. Os de Lula era 2 horas. Era muito rápido. E eu vivi isso em Curitiba, na campanha municipal também. Então, eu vejo que é muito díspare. Quando aconteceu tudo isso, eu estava na Jovem Pan e fiz parte do time de jornalistas censurados na Jovem Pan por determinação do TSE, que foi mais uma aberração. Me recordo. A rádio sofreu
um processo de censura violento, tinha uma série de palavras que nenhum jornalista e nenhum comentarista podiam pronunciar, tinha uma série de entrevistas que nós não poderíamos exibir e nem citar, por exemplo, a do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que explicava isso que eu acabei de explicar, que Lula nunca foi inocentado, porque ele era ministro, participou daquele julgamento, foi inclusive voto vencido, mas ele foi contra soltar o Lula, e ele sabia exatamente a manobra jurídica que foi criada para que aquele processo fosse arquivado, reaberto em outro lugar, onde o crime estaria prescrito. E por isso ele recuperou seus direitos políticos, tendo sido condenado em 3 instâncias, em 2 processos diferentes, na análise de mais de 20 juízes, e tinha 20 anos de pena para cumprir por corrupção e lavagem de dinheiro. Quando isso acontece e a emissora é censurada, os jornalistas são retirados do ar por decisão da própria emissora, então foi uma autocensura, porque ninguém mais sabia o que a gente podia dizer. Imagina, eu estava lá dando uma entrevista ou fazendo uma entrevista e cometo a gafe lá, o deslize, né? Não gafe, o deslize de falar uma daquelas palavras proibidas, a rádio perderia a concessão. A concessão, que foi ameaçada, né? Então eles nos tiraram do ar, a gente ficou bem num período crucial, que era a fase final do segundo turno de 2022, no dia seguinte da eleição de Lula, nós fomos todos dispensados. Eu, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, o Caio Coppola, Fabiana Barroso, alguns dos grandes nomes ali da direita, do jornalismo que se posicionava mais à direita. Os de esquerda continuaram todos lá. Então a gente percebeu que a rádio estava sofrendo uma guinada na sua linha editorial e não tinha mais debate, era só uma visão para se adequar aos novos tempos ali E aí surgiu a ideia de você entrar... Nesse momento, ali em 2022, eu já vinha sendo sondada para ser, antes, né, desse processo de censura, para ser candidata a governadora, que foi uma coisa que para mim chegou como... Eu dei risada, né? Eu disse, da onde que vocês estão vendo que eu posso ser governadora? E não eram partidos políticos, eram grupos de pessoas, grupos conservadores, né? Pessoal de movimentos de rua... grupos de médicos, né? Eu assumi uma voz importante dos médicos, eu junto com vários colegas, de defender a autonomia médica na pandemia, a liberdade de o paciente decidir junto ao seu médico se ele queria tentar algum tratamento experimental ou se ele queria esperar faltar ar e ir para o tubo, que a alternativa era essa. E ali fomos sendo taxados de negacionistas, de anticiência, aquela barbaridade toda que aconteceu na pandemia, uma censura também até certo ponto, né? Censura nas redes sociais e a gente lutando pela liberdade de expressão, e em função da minha combatividade diante desses temas, determinados grupos conservadores viam em mim uma possível candidata a governadora. Óbvio que eu disse não, vou continuar no jornalismo, nunca pensei nisso, que é isso, né? Não quero entrar nesse não negócio quero entrar aí. nesse negócio aí. E assim, eu não tinha grupo político, eu não tinha partido, eu nunca tinha tido a experiência de ser filiada. Mas quando veio no ano seguinte o convite para me candidatar a prefeita, e já com vários daqueles velhos de sempre se anunciando pré-candidatos, eu disse, eu vou encarar. Eu entendi que havia uma demanda que era minha também. Eu também queria ter alguém que de fato me representasse, e não via entre aqueles candidatos que se colocavam naquele momento, porque tinha ex-prefeito, tinha o vice-prefeito, tinha deputados federais, tinha ex-governador, ex-senador, todo mundo querendo ser prefeito. Mas não tinha ninguém de fora que representasse os anseios que eu queria. Porque né? você saiu na eleição, só para o ouvinte entender, nós estamos aqui com a Cristina Gremel, ela que foi candidata ano passado para a Prefeitura de Curitiba, ela fez 291 mil, né, cerca de 31%. No primeiro turno. No primeiro turno. E no segundo, quase 400 mil votos. Isso é muito voto. É muito voto, né? Eu sei que para uma cidade menor, com um número muito menor de Exato. eleitores, parece uma coisa estrondosa. Mas 42% dos Exatamente, votos válidos para 42% Curitiba. Então, dos votos válidos. Isso foi muito importante. E perdeu para o candidato que tinha ali o apoio do governo do estado, do atual prefeito, que era o Rafael Greca, Isso, enfim. que era vice-prefeito há 8 anos. Isso mesmo, ou seja, perdeu para um grupo de caciques, né? O principal não era nem só isso. Eu perdi para uma coligação que tinha os 8 maiores partidos, então não era só o candidato do governador e do prefeito, que por acaso era o vice-prefeito, fazia 8 anos e que estava querendo ser prefeito. E que vem de uma família política, De uma né? família que é da política, família neto Pimentel. de um ex-governador, e algo que não lembram, né? O avô dele, o Paulo Pimentel, era o antigo dono do SBT. Então, era ele tinha um império de comunicação no Paraná que foi vendido para o pai do atual governador. Tem uma ligação comercial também entre as famílias ali, além de política. Então, eu entrei como alternativa a esse grande grupo, mas que se juntou a outros 7 partidos de tudo que é tipo de ideologia, porque a gente não tem partido conservador no Brasil, mas os conservadores, mais à direita, sempre associam o PL de Bolsonaro
e o Novo, que não está nunca junto com a esquerda. Como partido. E esses dois partidos também foram para a coligação do então vice-prefeito que acabou Você não tinha nem tempo de TV, nem de rádio. Eu não conseguia partido, porque quando eles viram, opa, vem um nome de fora, eles sabiam que a população estava querendo Novo, né? E eles tentaram empurrar esse que venceu como sendo novo. Mas para a população não é, porque não basta ser novo em idade. Ele já estava há 8 anos ali, junto com um grupo que vinha há 30 anos ali, porque Greca é da época do Lerner ainda. Exatamente. Traiu o Lerner, foi para a esquerda, né? Foi depois do grupo do Requião, que nessa eleição também estava lá como candidato. Né? Exato, era candidato da esquerda. Num partido pequeno também como o meu, porque ele já não tinha mais partido grande para ele. Mas o que aconteceu? Eu não consegui legenda, e quando eu vi aqueles partidos todos sendo engolidos pelo que a gente chama de sistema, pelo grupo político que está há muito tempo já governando, eu falei, agora sim que eu vou tentar. Agora eu vou bater Agora de que eu frente com esses quero. caras. Tem que ter uma alternativa. Você falou do aí sistema. eu consegui o PMB, que é um partido pequenininho, o Partido da Mulher Brasileira. Foi o único que me deu legenda, porque mesmo entre os nanicos, os chamados nanicos, também há um movimento de serem engolidos pelos partidos grandes na época da eleição. Então houve uma tentativa de nem os nanicos me darem legenda. Era para eu não estar lá, era para não ter alternativa mesmo. É para realmente haver uma única possibilidade. E hoje você está no Podemos, né? Como é que foi Aí essa... acabou a eleição, eu fui para o Podemos pelo seguinte, durante o processo eleitoral, nem o meu partido me apoiava mais. O Partido da Mulher Brasileira, que segundo a presidente nacional e fundadora, foi criado para atrair mulheres para a política, não apoiava uma mulher. Consegue atrair uma mulher para a política, que chega pela primeira vez na história da capital, uma mulher no segundo turno, e decide... Aí eu tinha apoio do presidente estadual e do presidente municipal. Mas a presidente nacional, logo após a convenção, tentou anular a convenção e dizer que ela não tinha sido válida porque ela tinha destituído o presidente estadual e municipal. Mas nós não tínhamos sido informados. E aí começou um processo jurídico, uma luta jurídica, e eu disputando a eleição, contra tudo e contra todos, sem um tostão de dinheiro público. O candidato do governo tinha, no primeiro turno, 12 milhões. No segundo turno, ele tinha mais 5 milhões e gastou tudo. Foi Isso declarado do fundo partidário? Do fundo eleitoral. Eu não tinha tempo de TV, como você bem lembrou, né? Eu não tinha nenhuma aliança, então não entrava nem fundo partidário e eleitoral de outros partidos para mim. Foi no peito e na raça, mesmo na força do voluntariado, com as minhas redes sociais, Twitter bloqueado, porque Alexandre de Moraes, lá do STF, bloqueou no primeiro turno da eleição municipal. A gente sabe, né, que há controvérsias aí dos motivos, mas afetou todos os candidatos que dependiam das redes sociais, e o Twitter é a minha maior rede, porque é a rede dos jornalistas. Mas eu fui usar meu Instagram na campanha, que é a minha segunda maior rede. No primeiro dia de campanha, de repente, eu tinha perdido o selo de verificado, um movimento muito estranho, que nem a Meta descobriu até hoje por que aconteceu, mas demorou todo o período do primeiro turno para me devolver meu selo. Sem o selo, os meus conteúdos não eram distribuídos de forma adequada, né, porque o algoritmo já não entendia muito bem que eu era eu. Olha só. Então, assim, sofri ataque cibernético de robôs, centenas de milhares entrando na minha conta, e também bagunça o algoritmo. Então, assim, eu enfrentei realmente todo o peso da máquina, da milícia digital, uma indústria de calúnia violenta, me difamando por disparo de WhatsApp em massa. Qual foi a diferença No primeiro turno foi empate técnico, 20 mil votos. 20 Ele mil teve votos. 33%, eu tive 31%. E no segundo turno? E no segundo turno foi um pouco maior, ele teve 57%, eu fiquei com 42%, porque aí todos os partidos de esquerda foram junto dele. Ou seja... Porque Greca era um prefeito de esquerda, Sim. Ele estava junto com Greca fazia 8 anos, ele tentou se vender como de direita, mas todo mundo entendeu que não era. Então os partidos de esquerda no segundo turno foram para ele, e eu me apresentando Imagine sempre uma como máquina pública com a prefeitura da capital junto com o governo do estado. Foi, mas eu lembro que nos debates do segundo turno, que foram bastante acalorados, uma das principais acusações contra mim era que eu não tinha experiência de gestão. E eu colocava para o eleitor de uma forma bem simples. Eleitor, você que está acostumado a gerenciar o seu próprio orçamento da sua casa, pense bem, quem tem mais capacidade de gestão? Quem tem uma experiência de 8 anos como vice-prefeito, mas teve 12 milhões de reais para administrar no primeiro turno e teve praticamente o mesmo número de votos da candidata que tinha 0, ou a candidata que tinha 0 e sem nenhum dinheiro conseguiu administrar os outros recursos que tinha, que era voluntariado, que era fazer campanha de Pix, pedir ajuda com Pix, e as pessoas foram doando R$1, R$5, e eu fui mandando as gráficas fazerem santinho e adesivo conforme entrava dinheiro,
E era voluntário. Porque jornalista também, vamos ser bem sinceros, não tem muita grana, né? Zero. E eu tive que parar de trabalhar. A lei eleitoral obriga né? o jornalista. 30 de junho, né? 30 de junho eu tive que sair, mas nos veículos, eu tinha 3 contratos. Nos veículos em que eu trabalhava, por regras de compliance, eu fui obrigada a sair antes. Então, em janeiro, quando eu anunciei minha pré-candidatura, na Revista Oeste, eles já pediram para eu sair. Na Gazeta do Povo, eles me permitiram ficar até abril, que era 6 meses antes da eleição. E daí, maio e junho, eu ainda trabalhei na Rádio Auriverde Brasil. Mas já me dedicando mais à campanha. Só que sem um tostão, minhas contas continuaram chegando. Então, o que eu tinha, um pouco de economia que eu tinha ali, eu fui gastando para sobreviver naquele período. E trabalhando muito no segundo turno. Teve noite que eu dormi 45 minutos. Não dava tempo de dormir. Porque eu editava meus vídeos, eu mesma gravava. Eu não tinha marqueteiro, eu não tinha comitê. Eu não tinha equipe de gravação. Eu vi na campanha, eu vi no... Era no peito e na raça. Eu vi uma divulgação de um vídeo de vocês, né, fazendo... Ah, a gente fez macaquice de todo tipo lá, né? Empilhava livro, não tinha tripé, umas coisas loucas. A gente foi fazendo tudo gravado no celular, tá tudo aqui minha campanha. Quem me segue no Instagram, até peço que me sigam agora, que me sigam agora que eu tô na pré-campanha pro Senado... consegue, rolando ali a timeline, encontrar toda a minha campanha ali. As carreatas, as palestras, as conversas. E aí você não teve essa abertura, né, depois da campanha no PMB e migrou pro Podemos. Então, porque aí, voltando ao que eu estava contando antes, o que aconteceu? Eu precisei passar por uma briga judicial em paralelo à minha briga política durante a campanha eleitoral de primeiro turno para conseguir manter minha candidatura, porque tentaram invalidar a homologação da candidatura lá na convenção, que tinha sido toda feita conforme a lei, mas porque tentaram destituir quem presidiu aquela sessão para dizer que não foi válida. Quando a gente venceu no TSE, quando o TSE em Brasília disse Cristina Grêmio é candidata a prefeita e estava homologada a candidatura, a gente já estava perto do segundo turno. E aí, por um azar nosso, venceu o mandato do presidente estadual, que era meu apoiador. E a presidente nacional colocou um outro nome lá, que até hoje não conheço, nunca se apresentou para mim. O presidente estadual não fez diferença, porque o partido não me apoiava financeiramente mesmo, mas o presidente anterior brigou comigo na justiça, garantiu minha candidatura. O que esse fulano fez? 6 dias depois que ele foi nomeado, e aí não tinha briga jurídica que fizesse o antigo voltar, aí foi dentro da lei mesmo, eu venci e fui para o segundo turno. Ele se declarou para a imprensa neutro no segundo turno. Então, eu não tive nem apoio moral, digamos assim, do meu próprio partido. O que vem a responder a tua pergunta anterior. Por que eu saí depois para outro partido? Porque eu não tive apoio nem do meu partido, tendo conseguido o feito histórico, mesmo sem se esforçar, de colocar uma candidata mulher no segundo turno de uma capital, com a chance de vir a ser a primeira mulher prefeita de uma capital, de um estado que nunca teve uma mulher gerenciando a capital. Então, era um feito histórico para o PMB. E eles se declararam neutros. Eu acho que foi o primeiro caso na história política brasileira que o partido está com um candidato no segundo turno e diz, vou ficar neutro, não quero apoiar ninguém. Eu confesso que nunca tinha... Eu não lembro, dos meus 35 anos de jornalismo, eu não lembro. Então, a minha candidatura ela teve muita adesão popular, porque também a população foi vendo tudo isso acontecer, dizendo, peraí, o que tem de errado na capital que ninguém de fora pode entrar? O que está acontecendo com os contratos, né? Por que o sistema... tanto que eu virei a candidata de sistema, mas não fui eu que me vendi assim. Foi a população que me deu esse apelido. A gente vai na candidata de sistema, porque o sistema estava se contorcendo para impedir que Cristina, esse é o maior problema da política brasileira, né? É esse sistema que a gente tem de cima para baixo, né? Sim. Que pouca gente consegue entrar. E aí a gente percebe... E quando entra como pessoas como você, aí acontece o que aconteceu na eleição de 2024, né? O próprio partido não apoia. Mas aí a gente já vê alguns casos, por exemplo, o Bolsonaro 2018. Ele foi o candidato antissistema. Todo mundo diz, mas ele estava na política, já era um deputado de 5º mandato, mas ele é aquele deputado que a gente tem os vídeos antigos dele sozinho lá no plenário. Quando ele conseguia ir para o microfone na tribuna para falar, já não tinha mais ninguém no plenário. Então, ele era realmente um candidato que eles chamam de baixo clero, né? Um deputado de baixo clero. Ele era um candidato improvável para a presidência da República e foi a resposta da população. Queremos tentar alguém diferente, algo novo, porque chega de PT, tinha tido impeachment da Dilma, entrou Temer, também foi um período de melhora nos quadros econômicos, no pós-recessão da Dilma, mas ainda bastante controverso. E vamos lá, Temer tinha sido eleito pelos petistas, né? Exato. Ele era o vice da Dilma. Então, a população deu um recado, queremos gente nova, quando elegeu o Bolsonaro. E o movimento que aconteceu em Curitiba e muitas outras cidades em 2024 foi parecido com esse. Eu acho que 2026 vai vir muito forte.
esse desejo da população por novos nomes na política. E aí que entra a minha busca por um novo partido. Passou a eleição, eu comecei a ser procurada por vários daqueles partidos que pro pleito municipal não tinham apostado no meu nome, mas aí viram que eu tinha construído um capital político, que a população abraçou, então seria um nome viável para 2026, que é uma eleição maior. E eu já vinha com uma demanda da própria população, e não mais de Curitiba, mas do Paraná inteiro, porque eu tenho seguidores pelo Brasil inteiro, mas muitos no interior do estado, me pedindo para me candidatar ao Senado. E por que Senado? Nós temos a chance de eleger... A chance não, nós vamos eleger dois senadores, né? Todos os estados vão eleger 2 senadores em 2026. E nós temos a chance de eleger 2 novos senadores, porque os 2 que estão saindo, que são o Oriovisto Guimarães e o Flávio Arnes, os eleitos em 2018 junto com o Bolsonaro lá, né? Elegemos Bolsonaro presidente, Ratinho governador, elegemos esses 2 senadores lá em 2018, está terminando o mandato agora, eles já disseram que não vão se candidatar. Então nós temos realmente, vamos ter novos nomes aí surgindo. Eu já estou me colocando como uma possibilidade. Agora estou no Podemos, foi um partido que me deu legenda e a garantia de que eu posso concorrer ao cargo que eu quiser, que os outros partidos que estavam me oferecendo legenda não davam. Eles já tinham... vem pro nosso lado, mas a gente não sabe o que vai ser ano que vem. Vai ficar debaixo do nosso cabresto. Era mais ou menos isso. E o Podemos não me deu essa liberdade. Não sei se a população lembra, em geral não lembra, mas em 2022, quando o Bolsonaro tentou se reeleger e conseguiu passar para o segundo turno, ele teve apoio só de 2 partidos. Ele concorreu pelo PL, que é o partido dele, e teve apoio só de 2 partidos, o Podemos e o Republicanos. E o que aconteceu após a vitória de Lula? O Republicanos foi para o governo Lula. Então, olha a incoerência, só para a gente entender um pouco dessa confusão partidária do Brasil, né? Essa confusão de não ter partido conservador, por exemplo. Bolsonaro está num partido que é liberal, então na economia ele está mais alinhado ao que eu penso, por exemplo, né, que é um Estado mais enxuto, né, menos impostos, mais liberdade econômica para as pessoas empreenderem, um corpo de funcionário público menor, mas mais eficiente, né? Mais eficiente, mais parceria com a iniciativa privada, né? A iniciativa privada também entendendo que ela é responsável por alguns dos serviços que precisam ser prestados para a população. Enfim, no liberalismo econômico ele está num bom partido, mas na parte de conservadorismo não existe nenhum partido. Nós somos um partido pró-vida, pró-liberdade, pró-defesa da Constituição, Estado democrático de direito, porque a gente está vendo aí partidos que defendem censura, que defendem aborto. Partidos que defendem aborto, não são só políticos, tem partidos de esquerda, todos defendem aborto, né? E o conservadorismo defende a vida, desde a concepção. Então, quando a gente começa a pegar essas bandeiras, é uma miscelânea nos partidos. Tem gente que defende aborto e vida no mesmo partido. Mas voltando ao Republicanos que apoiou o Bolsonaro, é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio, da senadora Damares, que era ministra do Bolsonaro. E é um partido que tem 3 ministérios dentro do governo Lula. O Podemos, pelo menos, não tem ministério dentro do governo Lula. Outro partido, União Brasil. União Brasil, não sei se o nosso ouvinte lembra, ele surgiu da fusão do antigo PSL, que era o partido do Bolsonaro, exato. E do DEM, que é o partido lá do Rodrigo Maia, né? lá, que era o presidente da Câmara na época do Bolsonaro. Esses 2 partidos se juntaram e viraram União Brasil. Atualmente é o partido, por exemplo, do senador Sérgio Moro, senador aqui do Paraná, que está mais alinhado à direita, embora a direita também tenha algumas questões aí com o senador Moro. E o senador Moro está num partido, o Moro, que foi o juiz da Lava Jato, que condenou Lula, está num partido que tem 3 ministros no governo Lula. Ou seja... Então é uma confusão, assim, esse universo partidário. Por isso que o eleitor... E você acha que vai mudar isso? Porque como eu te disse antes, e você falou também, quando era criança, ouvia falar que o Brasil era o país do futuro. E a gente começa a olhar, né? E parece que não tem luz no final do túnel para resolver isso. Eu vejo, e é só por isso que eu coloquei meu nome à disposição aí também e aceitei essa empreitada política, nessa mudança. Agora eu voltei para o jornalismo, porque preciso trabalhar. Passada a eleição, voltei para o jornalismo e estou num híbrido aqui construindo essa carreira política e sou pré-candidato ao Senado. Estarei na disputa no ano que vem, dando essa oportunidade de o eleitor escolher um nome novo. A gente vai escolher 2 nomes para Senado, tem que ver quais são os outros candidatos também, mas eu estou na corrida eleitoral como pré-candidato ao Senado. Por que eu vejo luz no fim do túnel? O Brasil está numa bagunça institucional.
generalizada. Quem acompanha a política nacional sabe que o judiciário está avançando sobre o legislativo, né, já querendo fazer leis, prendendo deputado por causa de crime de opinião que não existe no Brasil, inventando crime, punindo pessoas que picham a estátua da justiça com batom por crimes, por penas maiores do que a de assassinos e traficantes. Isso é uma vergonha, Eles estão inventando, né, numa narrativa toda ali construída dentro do judiciário, com o apoio do executivo atual, do presidente Lula e da turma do Lula, uma narrativa de que houve um golpe de Estado. Cadê o golpe de Estado se o presidente eleito continua lá? Não teve golpe de Estado. Ah, mas teve tentativa de golpe de Estado. Como houve tentativa de golpe de Estado se nenhum dos presos tinha arma? Golpe de Estado se dá com o apoio das Forças Armadas, não teve. Estavam na frente, acampando na frente do QG do Exército, foram presos. E aqueles documentos que a grande mídia fala, que tinha tal de minuta e tudo mais. Que minuta é essa que encontraram no computador de um ex-auxiliar de Bolsonaro, sendo que Bolsonaro estava no exterior, quando aconteceu a tentativa de golpe. E esse ex-braço direito dele, o tenente-coronel Mauro Cid, lá, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, acharam uma minuta no computador dele, mas era uma minuta que já estava na internet. Já circulava. Aquilo era uma visão de juristas, era uma interpretação do artigo 142, que existe na Constituição, não é inconstitucional, está lá, que prevê uma intervenção das Forças Armadas quando os três poderes não se entendem, que é o que está acontecendo agora. Então, alguns juristas interpretam que o presidente da República, no exercício da presidência da República, eleito pelo povo, pode convocar as Forças Armadas para elas dizerem, olha, para tudo, a eleição foi confusa, a população está desconfiada, tem que ter contagem dos votos de novo, nosso sistema não permite. Aí decide se vai convocar nova eleição, se vai fazer como foi lá em 64, os militares assumem o poder enquanto não chama nova eleição, o que vai fazer? Mas era uma interpretação, tem minuta de golpe, não houve... Que organização criminosa armada é essa? Que trouxe gente do Brasil inteiro que não se conhece, uma pintou com batom, a outra quebrou vidro, o outro só entrou no prédio público porque estavam atirando bomba de helicóptero, não tinha para onde correr. Que organização é essa? Não existe. Então, a gente está vendo o Poder Judiciário avançando sobre o Poder Legislativo e o próprio Executivo, daí a gente pega no caso de Bolsonaro, quando estava no poder, não pôde governar plenamente. Ele não podia se reunir com embaixadores, o que está escrito na Constituição que só o presidente da República pode fazer, ele está inelegível porque se reuniu com embaixadores. Diz o Judiciário que isso dá inelegibilidade. Diz a Constituição que a pessoa só se torna inelegível se ela cometer crimes. Por exemplo, o Lula, que estava inelegível. A Dilma foi cassada, mas mantiveram a elegibilidade dela, tanto que ela tentou ser senadora depois, não conseguiu. E hoje é presidente de um banco internacional. De um banco internacional, né? Ó o perigo. Mas, enfim, a gente divagou um pouco aqui, mas para mostrar, voltando à questão da luz no fim do túnel. Como é que a gente resolve isso sem golpe, dentro da Constituição, dentro das 4 linhas, como dizia o presidente Bolsonaro? Se o Senado for atuante. Porque a Constituição prevê que o Senado, só o Senado, é o fiscal do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Judiciário, e fiscaliza também o presidente da República, assim como as assembleias legislativas fiscalizam, deveriam pelo menos, fiscalizar os governadores. E os vereadores fiscalizam, ou deveriam fiscalizar, os prefeitos. É assim que está escrito na Constituição e a gente não vê isso acontecer. Não vê. O Senado está omisso, e ele está omisso por causa de alguns erros, que eu interpreto como erros da Constituição que precisam ser mudados. Porque o senador que responde a algum processo judicial, e quase todos respondem, porque os adversários ficam processando, né? Para tentar criar uma possível condenação ali, para ele não mais se candidatar em futuras eleições. Os senadores são julgados pelo STF. Então, quando eles ameaçam caçar um ministro do STF, exercendo o seu poder de fiscalização, o STF diz o quê? Opa, tem um processinho aqui contra você, eu vou tirar da gaveta e vamos julgar. E fica aquele jogo de comadres. Ah, então tá. Então não vou julgar o pedido de impeachment aqui. Que é parte do sistema, né? Esse jogo aí, né, que faz o nosso país tá do jeito que tá. E nós, cidadãos, ficamos aqui vendo uma cabeleireira que escreveu Perdeu o Mané com batom numa estátua da Justiça para protestar, ser condenada a 14 anos de prisão e tá lá 2 anos presa já. E bandidos que deveriam estar atrás das grades. Sendo soltos pelo mesmo tribunal que condena as pessoas por crime de manifestação ou opinião que não são crime.
São garantias constitucionais, a gente pode se manifestar. Olha só. Cristina, são 5h07, a gente sabe que você está na estrada desde ontem, né? Você chegou no Sudoeste ontem, né? Ontem já participei de várias entrevistas ali em Francisco Beltrão, estive no Rural Show. Esteve em dois Hoje vizinhos. estive em Dois Vizinhos, já estive em Pato Branco, estou terminando a jornada do dia aqui em Ampere e voltamos para Francisco Beltrão, onde amanhã... Tem mais uma agenda em Francisco Beltrão. Uma agenda, Bom, e aqui em Ampere, a gente quer agradecer também aqui o presidente do Podemos, o ex-vereador João Vargas, também o atual vereador Jonas Tick. Vocês tiveram uma conversa também aqui, né? Acabamos de ter uma conversa muito boa lá gentilmente o vereador nos recebeu lá na casa dele, conseguiu reunir um grupo grande de pessoas ali ligadas à política de partidos diversos, né? Isso é democracia, a gente conseguir juntar pessoas de opiniões diferentes para debater as questões da cidade, do estado. O senador, ele tem aquela representação do estado, né? Quem representa as pessoas são os deputados federais, isso é em Brasília, né? Isso. E o senador, ele representa o estado, é por isso que todos os estados têm número igual de senador. Mas ele também tem a missão, tal qual os deputados, de trazer verbas públicas para o estado. Então a gente precisa conhecer as demandas de cada região para depois lutar por mais investimentos em cada região também vindo de Brasília. E uma demanda que eu acho que você percebeu é uma demanda de infraestrutura no Sudoeste, né? Bastante. Eu peguei essa estrada agora de Pato Branco para cá. Tem alguns trechos de terceira pista onde você consegue ultrapassar os caminhões, mas tem que ser rápido. Exato. Eu imagino que vocês tenham um problema com acidentes aqui na região até hoje. Muito, muito. Essa nossa aqui que passa em Ampere, aqui a 182, né, que vai ser pedagiada, né? Você não tem ideia a quantia de acidente com mortes. E você veja o trauma coletivo que cria para a cidade, né? Exato. Se você perde muitos dos seus cidadãos, dos seus conterrâneos para acidentes na estrada, são várias gerações que vão estar contando, não, o avô morreu lá quando era jovenzinho. Exato. Né? E tem muito disso aqui, né? Os filhos eram pequenos, o teu pai não conviveu com o pai dele porque morreu na estrada. Então essa dor, ela se prorroga por muitas gerações. A gente tem que acabar com isso. Bom, a gente está no Rádio AM aqui, né? Também na Interativa FM, junto com a gente também as plataformas digitais. Você falou aí sobre a sua possibilidade de estar na eleição 2026, pleiteando aí uma vaga para o Senado. E a nossa população, que está aqui numa cidade de 20 mil habitantes, te falava aí que a nossa cidade é um polo industrial muito forte. A gente tem que parabéns para Ampere, enaltecer isso. Confecção, né? Confecção, ramo moveleiro, também metal mecânica. E sem contar, né? As outras áreas, né? O agro, enfim, né? A prestação de serviço, o comércio. A população pode acreditar que a gente tem ainda, né, pessoas que possam fazer diferença na política, e você é uma delas? Eu acho que tem que acreditar sempre. A gente precisa. Eu acho esse movimento espontâneo que aconteceu em Curitiba em relação ao meu nome deve acontecer também aqui na região. Nomes novos surgindo. Não é que os novos, os antigos políticos não mereçam crédito. Quem fez pelo Estado, Exato. Quem fez pela região merece o voto, merece a confiança, né? E aí eu acho que o eleitor tem plena consciência ali de escolha, plena capacidade de escolher quem ele quer. Mas a gente tem que olhar para esses novos que vão surgindo com essa esperança de renovação. Porque como em tudo na vida, né? Quando entra um ar novo, a gente tem nova visão. É aquela história do ano novo, né? Quando a gente sai né, dia 31, vai pro dia 1º, a gente tá com as energias renovadas. Virou 24 horas, parece que a gente quer tudo diferente, né? Parece que a gente tá cheio de planos novos. E é isso, eu vou trazer um exemplo que a gente teve ontem em Beltrão, que foi fantástico. Até gravei, tá lá na minha timeline no Instagram, quem quiser ver, uma entrevistinha com um vereador vereador de segundo mandato agora, que foi reeleito em 2024, que me trouxe a seguinte informação, eu achei sensacional, justamente sobre essa questão de novos ares na política. Eu perguntei para ele se o número de vereadores tinha aumentado, porque várias cidades tiveram, Sim, né? aumentaram. A Ampere também Aqui em aumentou. Ampere também. Então, lá em Beltrão, eles tinham 13 vereadores e passaram a ter, nessa última eleição, 17. Ganhou 4 cadeiras a cidade, por conta de aumento de população e tudo mais. E ele disse, por acaso, foi a primeira vez que os eleitores de Beltrão elegeram mulheres. E, por acaso, 4 vereadoras. Então, você veja bem, teve a chance de eleger novos, elegeu novos, escolheu mulheres, botou mulheres. Mas o principal vem agora. Ele disse,
você não tem noção de como melhorou o debate legislativo em função da entrada de mulheres. Porque é uma visão diferente de mundo. Uma visão diferente. Né? A gente convive, a gente sabe, homem tem uma forma de ver o mundo, mulher tem outra. E para lidar com os problemas também da mesma forma. São visões que se complementam, que precisam estar no debate. Então, olha a oportunidade que a gente tem quando a gente traz, quando a gente considera novos nomes, não só a questão homem e mulher, mas também o jovem, né? Às vezes o Oreovisto foi um senador que a gente trouxe alguém novo do meio empresarial. Que derrubou muita gente das antigas, né? Venceu 2 ex-governadores, né? A gente tinha Beto Richa e Requião naquela disputa. Entrou Oreovisto e Flávio Arnes. Entraram Oreovisto e Flávio Arnes. Mas o Flávio já era político, o Oreovisto não. E já estava beirando, acho que os 70 anos naquela época ali, né? E agora ele já disse, não vou me candidatar de novo, já fiz o que eu podia fazer na política, já vi aqui como é que funciona. Ele deve provavelmente voltar para suas empresas também, não sei se já fez o processo sucessório nas empresas dele lá, né? Mas, enfim, foi uma novidade também em termos de trazer alguém do empresariado, que viveu uma vida inteira de sucesso no empresariado, que está abrindo mão de todas aquelas empresas, deixando com outros gerentes lá, com outras pessoas gerenciando e vindo para a política para trazer esse conhecimento dele também, do universo empresarial para a política, né? E agora está se aposentando. E a Cristina política não é aquela Cristina que, eu estou aqui para dizer que eu vou trazer um recurso para o município, né? Tem isso, mas tem algo diferente? Na questão da Prefeitura de Curitiba, a proposta era completamente outra, né? Eu estava ali com uma plataforma grande, fiz um plano de governo junto com os moradores. Acusaram você de propostas, né, que surgiram da inteligência artificial. Imagine, eu trabalhei durante 5 meses diariamente com um grupo de 200 voluntários, não só eu, né? Eu tinha o vice trabalhando, eu tinha outros coordenadores de área, a gente fazia os grupos se reunirem e a cada semana, a cada 15 dias, reunia todo mundo para ver. E a gente desenhou o plano de governo com 200 voluntários. O que aconteceu? O vice-prefeito jogou na inteligência artificial o nosso plano de governo para corrigir erro de digitação, erro de português. E por causa disso, vieram me acusar que o plano tinha sido escrito por inteligência artificial. Era tão bom que o atual prefeito, que foi eleito, está pegando partes do meu plano e aplicando no governo dele. Então, e ele, no último debate, ainda disse, o seu plano de governo, na página 44, diz não sei o que. Eu falei, então eu tenho plano. Descobriu que eu tenho plano aqui na campanha de segundo turno. Que bom que você leu até a página 44. Leia o resto. Tem mais coisa lá boa para... E eu disse, e aplique também no seu plano, porque o meu plano foi desenhado pelos curitibanos que voluntariamente vieram me ajudar, atenderam a um chamado meu. E eu acho que é uma forma boa da gente trazer as propostas também para outros cargos políticos, né? Eu estou percorrendo o estado para ouvir as demandas de cada região. Já sei que a região sudoeste, eu já tinha estado na região de Cascavel, ali no oeste, também tem uma demanda grande por infraestrutura, porque são regiões agrícolas e com alguns setores industriais fortes que precisam transportar os seus produtos pela estrada, né? Porque a gente não tem ferrovias fortes nessa região. Esse é o sistema brasileiro, né? É o sistema brasileiro. E as estradas são de pista simples. Então é muito arriscado para motoristas de carro de passeio e para os caminhoneiros também. Porque demanda, a gente tem muitas, né? Eu acho que você está passando aí em várias regiões, né? Tem a questão de mão de obra, escassez de mão de obra. O pessoal está reclamando demais de falta de mão de obra técnica. Exatamente. Que é a demanda das grandes cidades também por outro motivo. Lá em Curitiba é para a indústria. A indústria se ressente de mão de obra que venha preparada do ensino médio técnico. Então, nas grandes cidades tem que investir no ensino médio técnico por causa da indústria das grandes cidades. Nas pequenas também tem indústria, mas a própria agricultura está demandando alguma formação técnica. Exato. Né? Óbvio que os fazendeiros, os produtores rurais treinam funcionários para atuar nas diversas tarefas que tem ali na fazenda. Mas se isso vier treinado já do colégio, do ensino médio técnico, facilita muito, né? O ganho de produtividade é imediato. É verdade. Você tá tendo uma abertura legal, assim, nessa tua caminhada? Muito. Eu sou muito grata. Porque quando aparece alguém diferente, a gente sabe que, como você mesmo disse, o que aconteceu na capital do estado, Curitiba, né? Que os partidos, né, eles... Aquilo cresce como uma onda, é muito gostoso, porque as pessoas abraçam, elas começam a te conhecer, né? Eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo agora nem soubessem que eu fui candidata em Curitiba, muito menos conhecessem minha trajetória do jornalismo ou essa breve trajetória política, mas agora vão ficar curiosos, vão me acompanhar, me sigam nas redes sociais, Cristina Grêmio, em todas elas. Esse Grêmio é G-R-A-E-M-L. Ele é um sobrenome alemão, ele é chato de escrever, mas eu sempre digo, me procura como Cristina Gra, G-R-A. Como eu tenho perfis grandes, com muitos seguidores e verificados,
É o primeiro nome que aparece. Se você procurar Cristina Gra Já no Instagram, o primeiro nome que aparece é o meu. Me sigam, naveguem aí pela minha rede, vocês vão encontrar toda a minha campanha municipal, vocês vão ver que coisa linda que foi o aumento da adesão. As minhas carreatas tinham 600 carros, a gente parava bairros inteiros. Olha só. A gente chegou a cruzar com o candidato do sistema, ele tinha 12 carros seguindo ele. No último dia de campanha, véspera do segundo turno. E eu tinha um bairro inteiro parado por conta do congestionamento que a gente provocou. Então, foi uma adesão popular muito grande. Você teve confiança, assim, de ganhar a eleição em Tive, Curitiba? Tive. Até o último momento eu tive. E aí viu que aí entrou a máquina pública... A máquina pública entrou forte desde o início, mas a gente foi vencendo porque a gente tinha a força de um plano de governo desenhado pelas pessoas. A gente tinha a força de voluntários doando R$1 para minha campanha, mas do pouquinho em pouquinho eu estava conseguindo fazer adesivo para carro e tinha mais carros adesivados. Mas no segundo turno, sim, que a máquina pública entrou valendo. No segundo turno, eu fui vítima de uma indústria de calúnia muito violenta, com disparos ilegais de WhatsApp em massa. Não estou dizendo que foi necessariamente o candidato que fez, mas assim, não foi investigado pela Justiça Eleitoral, e aí isso vai desgastando a tua imagem, porque você não consegue se defender. Você não sabe nem quem está atirando, né? E a nossa justiça, ela é demorada. A Justiça Eleitoral não julgou processos que eu entrei no primeiro dia do segundo turno, foi julgar no último dia, condenou o candidato por crime eleitoral, mas já era mas tarde, só no né? último dia era tarde, então aquele estrago todo que foi feito lá para me difamar durante a campanha não foi revertido a tempo. E ele teve a força dos votos da esquerda, que eram contra a Cristina, porque eu era uma candidata que desde o início me apresentei como uma candidata conservadora, de direita, liberal na economia, defendendo aqueles valores que para mim são caros, a vida desde a concepção, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, a liberdade de trabalho que nos foi tolhida durante a pandemia com aqueles lockdowns insanos. Eu era favorável, obviamente, a todo mundo respeitar as regras sanitárias. Mas usando máscara, mantendo o distanciamento de 2 metros, né? Não saindo de casa se tivesse qualquer sintoma de gripe, por que você não podia sair para trabalhar? E quantas pessoas perderam emprego? Quantas empresas quebraram por causa disso? Curitiba está com muitas fechadas. Curitiba está com uma né? população de 4 mil moradores de rua. Isso é um absurdo. Curitiba nunca viveu isso. O centro da cidade é abandonado. Reflexo da pandemia, do pós-pandemia. Então, eu acho que a gente precisa realmente ir buscando a conexão direta com o eleitor, fazendo isso que eu estou fazendo, que eu fiz na campanha municipal, bairro a bairro, agora estou fazendo região por região. Voltarei, né, até outubro do ano que vem. Temos tempo aí para conversar mais vezes. E o povo pode acreditar na Cristina? Pode acreditar, porque eu sou gente como a gente. Eu estou vindo para a política não com pretensões de enriquecer na política, nenhuma. Eu não tenho nenhum projeto de poder. Não me atrai ter poder. Agora, me agrada muito saber que eu posso ser a representante da população, assim como eu fui no jornalismo todos esses anos, 35 anos aí. Você fez parte daquela série lá da Assembleia, Diários né? Secretos, Aqueles Diários Secretos. Sim, que foi... Foi história, foi prêmio ESSO de jornalismo, foi prêmios internacionais. Isso foi 2010 a 2012, mais ou menos, durou a investigação. Foram 2 anos de investigação feita por um grupo pequeno de jornalistas de redação. E depois que eles levantaram todas aquelas contratações de funcionários fantasma, o volume de dinheiro desviado através desses salários que não eram direcionados para um funcionário, porque ele não trabalhava, ele era fantasma. Não existia, que né? ia para o caixa 2 do político que queria se reeleger, ou para enriquecimento ilícito de diretores da Assembleia. Né? Depois desses 2 anos de investigação, nós, os repórteres, fomos para a linha de frente, daí intimar mesmo todos aqueles funcionários fantasmas. Então a gente foi checar em várias cidades da região metropolitana, agricultor que estava lá contratado como chefe de gabinete, nem sabia, tinham pego o documento dele feito contratação sem que ele nem soubesse. Sofreu muita pressão nessa época também? Muita pressão, muitas ameaças, processos, né? Falando que a gente tinha difamado, mas o que a justiça entendia na hora que ia julgar aquilo? Tá, o jornalista difama quando ele divulga uma contratação ilegal, mas quem que cometeu o crime que gerou a difamação? A pessoa que permitiu a contratação ilegal. Então, querido deputado, vai perder o processo. Vai levar adiante ou quer fazer uma conciliação? Porque vai perder o processo. O seu nome foi difamado, mas porque você se envolveu num crime. O jornalista tem por obrigação denunciar o crime. Né? Então, quando o juiz, na audiência de conciliação, invertia, o processo já se extinguia. Ninguém mais queria seguir. Deixa eu te perguntar aí, como é que você vê esse jogo, né, já visando 2026 até para o Palácio Iguaçu? Como é que você... Está muito incerto ainda, a gente não sabe quem serão os nomes. A gente tem
O senador Sérgio Moro já se colocando como candidato a governador pré-candidato a governador pelo partido dele, União Brasil, mas por enquanto ainda sem apoio de Aí outros fala-se partidos. Guto Silva, Alexandre Cury, Rafael Greca. Esse grupão que se reuniu com 8 partidos para fazer ali uma massa praticamente imbatível para continuar no comando da capital, ele agora tem 4 candidatos brigando entre si. Porque dentro do próprio PSD, do governador e do prefeito de Curitiba, tem o ex-prefeito que quer ser candidato a governador, Rafael Greca já se anunciou. Exatamente. Tem 2 secretários do governador Ratinho, que são o Guto Silva, que você citou, e o Beto Preto. Ah, o Beto Preto, é verdade, que é secretário E tem de o saúde. presidente da Assembleia Legislativa, o atual presidente, o deputado Alexandre Cury. Então, eles vão ter que decidir ali internamente quem vai ser o nome e ainda corre o risco de algum desses nomes sendo preterido pelo governador sair para outro partido e vir por outro partido. Não sabemos. Então, está muito incerta a eleição para o governo. Acho que para o governo a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber quem são os nomes. O Senado seria? Para o Senado, por enquanto, lançada a pré-candidata, tem vários nomes surgindo aí nessas pesquisas que surgem, né? O próprio governador Ratinho é um nome que é cotado para Senado, mas ele está numa busca por uma vaga para ser candidato a presidente ou vice-presidente de alguém, né? Que, inclusive foi cogitado agora, recente, que a mídia falou, né? De ser talvez vice do Lula em 2026, enfim. Ele desmentiu isso, né? É, ele desmentiu, Ele exato. desmentiu, disse que nunca houve essa conversa e do que eu acompanho de bastidores da política, porque eu sou uma jornalista de opinião hoje, o que eu vi é um movimento forte do governador Ratinho em aproximação ao ex-presidente Bolsonaro, querendo ser e se colocando como um possível vice de Bolsonaro, se Bolsonaro conseguir reverter a questão da elegibilidade. Você acha que ele reverte? Você vê, ele não tem nenhuma condenação. Estão tentando condená-lo agora por um golpe que não existiu, né? Por ter planejado um golpe que não existiu. E a gente sabe como é que está a bagunça jurídica e institucional brasileira. Ou seja, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas se ele não tiver nenhuma condenação, eu acho bem plausível que o partido dele e os advogados dele consigam reverter, porque não existe inelegibilidade sem condenação. Isso é lei, está na nossa Constituição. Quando que o político se torna inelegível? Quando condenado por crime de improbidade administrativa, aquilo que Lula sofreu, Dilma sofreu, Collor lá no passado, ficou inelegível por 8 anos, né? Quer dizer, a Dilma, eles fizeram uma manobra, cassaram um mandato, mas permitiram que ela continuasse elegível, que é inconstitucional, mas ficou. Foi a primeira desordem. Começou ali. Desordem constitucional cometida pelo STF na época, né? Mas veja, então, se Bolsonaro não for condenado, eu acho plenamente possível que ele consiga reverter. Se não, talvez apareça E aí Júnior, falam se ele se Tarcísio. lançar, ele pode ter como vice, eventualmente, Ratinho ou algum desses outros governadores que são cotados. Tem o Zema, do Novo, tem o governador do Caiado de Goiás, né? O Caiado está, se não me engano, no União, não tenho certeza se ele está no União Brasil, agora me confundi. E o governador do Republicanos de São Paulo, que é o Tarcísio, né? E esses aí podem vir a ser o cabeça de chapa, se Bolsonaro não tiver elegibilidade. Ou seja, tem muita coisa para... Ou o próprio Ratinho. Como a gente diz no interior, eu acho que diz na capital também, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Muita. Então a gente vai ver muita coisa acontecer, muitos nomes surgirem, muitos nomes sumirem, mas eu estou pré-candidato ao Senado, pretendo voltar mais vezes aqui para a região para a gente conversar mais. Cristina, muito obrigado pela vinda até aqui ao estúdio da Rádio Ampere. A gente falou também, né, pela Interativa FM, que é a nossa outra emissora aqui do grupo, né? E a gente sempre está à disposição aqui, caso apareça novamente na região sudoeste, por Ampere, a gente está com as portas abertas aqui. Muito obrigada, vai ser um prazer conversar com seus ouvintes mais uma vez. Quem sabe eu não conheço seu pai na próxima visita. Exatamente. Manda um abraço para o nosso ex-prefeito Hélio Alves. Uma alegria poder estar aqui e conhecer essa realidade de vocês também. Tá certo, obrigado. Conversamos assim com a jornalista e agora política também, Cristina Grêmio, que foi candidata à Prefeitura da capital do estado, que está com sua pré-candidatura aí ao Senado Federal no ano de 2026. 5h26, a gente volta na M com agora Zezinho Zabotti, na FM Vanderlei Silva. Um abraço para todo mundo. Aqui você tem música, informação e muito alto astral. Ampere AM. Domingo tem Ampere em campo pela Copa Sudoeste de Futebol. 13h30 da tarde no estádio Padre José Bosman, valendo a liderança do Grupo A. Ampere e Itapejara do Oeste. Oferecimento. Prefeitura de Ampere. Deputado estadual Matheus Vermelho. Gonzato Imóveis. Sicredi. Nino Automóveis.
Vereador Professor Toco, Maronês Materiais de Construção, Madan Calçados, Geio Ar Condicionado, Peronde Engenharia e Arquitetura, Barbearia do Adilson, Loja Vemar, Clique Soluções Elétricas, Nino Alto Som, Fistarol, Cervejaria Orangue, Casa de Carnes Bertoldi, Centro de Formação de Condutores Degrau, Topobel Engenharia,